Graça e paz, tudo bem com vocês? Boa noite. Como nós falamos, para vocês durante a escola bíblica dominical do último domingo e fizemos o convite no grupo da igreja e também no grupo da escola bíblica. Nós vamos hoje fazer um momento especial para nós estudarmos a carta de Judas. Esse estudo, ele está dentro de uma proposta de um curso, o panorama do Novo Testamento que a gente tem visto nos últimos meses, e nós já estamos indo para o finalzinho, nós já vamos começar a ver Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, nós vamos ver o contexto histórico e tudo mais. Só que quando nós estivemos falando sobre Judas, nós lemos a autoria, o propósito da carta, em que momento escreveu, quem escreveu, onde escreveu. Mas quando nós falávamos, irmãos, disso, e o Espírito Santo nos deu uma direção para que nós estivéssemos falando sobre apostasia. A ideia aqui é passar um período breve, mas a gente conversar num instantinho sobre o ensino que Judas vem trazer. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria de orar, porque eu sinto direção do Espírito Santo para falar sobre isso, e eu sinto a direção do Espírito Santo que existe um propósito para a gente falar exatamente no dia de hoje, nesse momento, sobre isso. Por isso que eu pedi para vocês, assim que você puder, se você quiser parar um pouquinho e ir lá, só colocar no grupo da sua família, no grupo da igreja que você pertence, nas pessoas que você sabe, que você conhece, e pedir para elas, vamos ali juntos, ler a palavra de Deus, vamos estudar ali um instantinho, rapidinho, um assunto muito importante. Eu quero deixar só claro para vocês que apostasia, falar de apostasia não é um tema. Apostasia não é um tema que a gente prega lá na praça. Apostasia é tema para pregar em púlpito de igreja. Mas nós vamos orar e vocês vão entender o porquê que eu falei disso. Então, se você tem irmãos na fé, o convite é para essas pessoas. Tanto que eu fiz o convite na minha linha do tempo, no meu perfil particular, eu fiz o convite para crentes, só para crentes, tá bom? Então eu queria que a gente agora orasse. Vamos lá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que tem o governo de todas as coisas nas tuas mãos, nós queremos agora, unidos como igreja, orar a Ti, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus, todo levante das trevas, toda obra do inimigo, todo levante de Satanás, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus e nós pedimos a Ti, Senhor, toma a direção, Espírito Santo. O Senhor que tem um propósito nos céus para todas as coisas e debaixo dos céus para todas as coisas. O Senhor que tem o domínio de tudo nas Tuas mãos. Toma, Senhor, esse momento nas Tuas mãos e nos guia até o entendimento daquilo que o Senhor quer propor e falar conosco nessa noite. Que cada aluno, que cada irmão, Senhor, que receber essa palavra, receba na verdade uma ministração do Espírito Santo. Nós aqui somos apenas vaso, um vaso que só tem o seu valor porque o seu dono coloca onde quer, da forma que quer, usa com a utilidade que deseja. O nosso valor não está naquilo que fazemos, mas quando somos usados pelo Senhor. Por isso que não haja impedimento, nem aqui nem do outro lado da tela, para receber a poderosa, viva semente da palavra de Deus, e que ela venha como exortação sobre nós, nos trazendo entendimento e abrindo os nossos olhos espirituais para enxergar a Tua boa, perfeita, santa e agradável vontade. Nós oramos, ó Deus, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aí falando sobre isso. Como eu disse para vocês no começo, nós chegamos até isso por conta do estudo sobre o Novo Testamento panorâmico. Você pode acompanhar aí as outras falas, mas eu não vou fazer aqui muito da forma como a gente faz na escola dominical, não. Porque a ideia aqui
Nós não vamos falar da vida de Judas, quem for Judas, isso a gente já tratou. Nós estamos aqui para falar sobre o ensino da carta de Judas. Quando nós estávamos preparando a aula para a escola bíblica dominical, nós fomos bem devagar, mas quando a gente estava ministrando, o Espírito Santo nos deu uma direção de pararmos para nos aprofundar no tema central que está na carta de Judas, né? Os principais temas que ele vem trazer, mas a doutrina que vem ser ensinada especificamente ali no livro de Judas, não exclusivamente. Porque o que a gente vai falar aqui sobre apostasia não é uma exclusividade do livro de Judas. Na verdade, vários outros textos do Novo Testamento, como Tessalonicenses, Hebreus, segunda carta de Pedro, primeira carta de João, que nós vimos ali, né? Segunda carta de Pedro e 1 João, nós estudamos e nós vimos no nosso estudo bíblico que elas falavam sobre a apostasia, o cuidado com os falsos mestres. Judas vai falar muito a respeito disso. Mas quando nós falamos de apostasia, primeiro eu quero aqui definir com vocês que é muito importante a gente definir o que é a apostasia. A apostasia ela existe no meio do povo de Deus muito antes da igreja propriamente. Eu queria dar aqui um exemplo. Se nós estivéssemos em mais pessoas, eu ia propor aqui uma rápida interação entre nós. Então, como nós não estamos ainda num grande número de pessoas, então eu quero que você pense aqui com duas coisas. Nessa semana eu li duas notícias. A primeira notícia, notícia número 1. Essa notícia falava que o atual Papa Francisco, ele deu uma declaração em favor da união homoafetiva. Foi uma notícia. Então aqui a notícia 1 é a aceitação pelo Papa da união homoafetiva. A notícia número 2 que eu li essa semana é de alguém que falava em favor até de um estudo que foi feito de alguém que escreveu, afirmando que Jesus é uma invenção romana para impedir que o povo judeu se rebelasse contra o império, para aplacar, né, porque o Império Romano percebeu que a estratégia melhor não seria a dominação bélica, mas seria uma dominação moral, e então Jesus nunca existiu. Ele é uma invenção romana para aplacar a ira das pessoas contra o império. É uma construção, um personagem construído, e a autoria bíblica do Novo Testamento é toda feita por intelectuais romanos que caracterizaram, fizeram toda uma sistematização de livros que pudesse favorecer a permanência no poder de Roma. Essas duas notícias. Então a notícia de que Jesus nunca existiu, a notícia número 2, Jesus nunca existiu, na verdade ele é um personagem criado pelo Império Romano para compelir as pessoas a aceitarem seu poder. E a outra notícia é a aceitação pelo Papa Francisco, atual Papa, da união homoafetiva, ok? Se eu perguntasse aí para você, se pudesse pôr aqui para mim, se você quiser interagir você pode, coloca aí para mim, qual dessas duas notícias é uma apostasia? Qual dessas duas notícias indica uma apostasia? A do Papa e a união homoafetiva, ou a de que Jesus é um personagem criado pelo Império Romano para usar para continuar a sua dominação? Pense aí por 10 segundos. Qual dessas duas notícias, a 1 ou a 2, você chamaria de apostasia? Vamos lá? Estou aqui olhando o relógio, 10 segundos. 5 segundos, vamos lá. Para você pensar. Ok? 10 segundos para você pensar. O que você respondeu aí?
Foi número 1 ou foi número 2? Bom, vou aí começar a falar da número 2. Embora seja inconcebível para nós cristãos, a notícia número 2 de que Jesus nunca existiu não é um sinal de apostasia. Isso é uma heresia. É algo totalmente contra a pessoa de Deus. É um ataque à divindade e à pessoa de Jesus. Um ataque à pessoa e à divindade de Jesus é uma heresia. Um ensino que tira a pessoa de Jesus do centro da palavra de Deus e do propósito de Deus é uma heresia. Mas uma apostasia é um ensino que sai de dentro da igreja contra princípios ensinados pela própria igreja. Então, a notícia de que o Papa ele é a favor da união homoafetiva é um sinal de apostasia. Porque a igreja se coloca como a igreja de Deus na terra. Embora a gente saiba qual é a posição da Igreja Católica Apostólica Romana com relação a isso, nós sabemos que ela historicamente já tem sido apóstata, porque tem ensinado, tem tido a capa de igreja, tem se falado como igreja, mas não tem agido como igreja. Quando eu falo isso, irmãos, e eu achei muito interessante o Senhor me levar a isso, e essa semana notícias tão bombásticas surgirem assim, principalmente com relação ao atual líder da igreja romana, porque o Senhor ele está levando a igreja a refletir, o Senhor está chamando a atenção da igreja para a questão da apostasia. E eu comecei com isso para deixar muito claro para vocês sobre o que é a apostasia. A apostasia é uma deserção. Deserção é um termo muito usado no exército. É quando uma pessoa abandona a vida militar. Ele é um desertor. Ele não vai lá e pede baixa da carreira militar. Ele abandona, ele some. Ele não faz o que é necessário para sair, porque a pessoa pode sair. Ele é desertor, por exemplo, se ele está numa região de guerra e ali a pessoa foge, desaparece, nunca mais dá notícia. Ele não se desligou do exército, ele fugiu do seu posto, um desertor. Ou ele foi para o outro exército, ele não se desligou. E aqui a apostasia dentro da igreja é uma pessoa que desertou dentro da igreja. Ela pode até continuar frequentando os cultos, e provavelmente ela vai continuar frequentando os cultos, ela vai continuar se denominando cristã, mas ela não vai viver a fé bíblica verdadeira. Diferente da heresia, que é uma posição contra o que a palavra de Deus diz, a deserção da apostasia é uma distorção da fé bíblica verdadeira. Apostasia. A pessoa está dentro da igreja, se denomina cristã, como cristã, mas o ensino não é fundamentado na fé bíblica verdadeira. Então nós temos uma maquiagem de um princípio ou a adaptação de um princípio que é bíblico, verdadeiro, divinamente inspirado, uma adaptação desse ensino para que a igreja seja aceita pelas pessoas. Olha, não é a igreja que tem que ser aceita pelas pessoas, a igreja tem que aceitar as pessoas. A igreja precisa chamar as pessoas, mas ela não pode deixar de ser igreja. Ela tem que ser caracterizada como igreja. A igreja ela é só verdadeira e ela é vencedora quando ela não sai do caminho. Nós falamos durante todo esse tempo que nós estamos estudando aqui o Novo Testamento e nós falamos sobre a perseguição da igreja, que quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais cristãos morriam ali, assassinados de forma cruel e exposta, que era para desestimular as pessoas a aceitarem a religião cristã, quanto mais isso acontecia, mais gente agregava. Então, historicamente, quando a igreja foi vencedora e influente na terra, ela mostrou que foi naquilo que ela é diferente, naquilo que ela se opunha, que ela venceu.
Porque o que vence o mundo não são as alianças que nós fazemos com o mundo. A palavra de Deus diz que o que vence o mundo é a nossa fé. E a fé do cristão verdadeiro, ela é inabalável. Por que eu estou pedindo para você compartilhar e chamar todos os cristãos dos seus contatos? Por que eu fiz o convite para todo mundo que é cristão, que é contato meu? Porque falar de apostasia é falar para aquele que está dentro da igreja ou que um dia esteve dentro da igreja. Porque ela está intimamente ligada com uma baixa mal dada. Uma pessoa que está na igreja, que é a igreja que se filiou, que congregou, que ela não rompeu totalmente os laços, ela não abraçou a heresia, ela não abraçou o ensino, não sou cristão. Ela se denomina cristã, mas ela usa a palavra de Deus para proferir mentiras. Ao invés de falar da verdade bíblica, doa quem doer. A apostasia é uma baixa de alguém que continua na igreja, mas não tem uma mudança de comportamento que condiz com aquilo que nós falávamos domingo. Existe uma moralidade, sim, no Novo Testamento. Muita gente associa o Novo Testamento com uma ruptura de uma velha moralidade, já decadente, já ultrapassada do Antigo Testamento. Jesus em nenhum momento falou que existia uma quebra na moralidade. Quando ele vem falar que os 2 mandamentos poderiam... Quando a palavra de Deus fala no Novo Testamento que os 2 mandamentos, que os mandamentos da lei poderiam se resumir em 2, é porque ele está falando do fundamento da moralidade que nós usamos. Porque aqui também nós não queremos, falando de apostasia, levantar um exército de pessoas que vai se impor às outras pessoas. Porque se você usar a medida do mundo para chamar a atenção do mundo, você não é diferente deles. E a fé bíblica ela é vivida dentro dos princípios e dos modelos, dos moldes e das medidas que a palavra de Deus tem. E o fundamento de tudo que jamais vai acabar e vai ser eterno, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 13 que é o amor. Tudo vai passar. A fé, a esperança, mas o amor é aquilo que vai permanecer para sempre. Então nós precisamos das medidas corretas. Mas quando nós falamos sobre o livro de Judas, o livro de Judas vai defender um posicionamento da igreja. O livro de Judas vai trazer a necessidade da igreja aprender e viver posicionada de forma a defender a sua fé. E você não precisa defender uma pessoa que não está sendo atacada. Você não sai na rua fazendo assim para os outros que estão passando. Quando você entra para defender alguém, é preciso que uma instabilidade esteja acontecendo, que um conflito esteja acontecendo. É nesse tempo de conflito, é nesse tempo onde os fundamentos da palavra de Deus estão sendo checados, onde a aceitação das pessoas com a sua moralidade, na verdade vamos falar aqui, diante da sua imoralidade, a aceitação das pessoas viverem de forma imoral, hoje está sendo pleiteado isso como cristianismo, quando não é. Falar da apostasia é falar também a respeito da defesa da nossa fé. Mas eu digo a você, querido, por que nós temos esse ministério? Por que nós estamos aqui chamando e várias pessoas de outras igrejas, irmãos, fazem parte desse grupo e é sempre bem-vindo. Para contribuir, para levar. É necessário que a igreja, e nós estamos no melhor mês para falar sobre isso, porque nós temos aí, no final de outubro, a comemoração, comemoramos em outubro a Reforma Protestante. Quando a igreja rompeu com o sistema apóstata, e ela então impôs a sua voz de novo e começou a fazer parte da sociedade, não agora marginalizada, não queimada na fogueira, através das perseguições que tivemos ali. Quantas pessoas cheias do Espírito Santo foram queimadas pela própria igreja num período de inquisição e de perseguição, chamado Idade Média, Idade das Trevas. Quantos cristãos verdadeiros, líderes estudiosos que nós vimos aqui já em alguns estudos, para que essa fé fosse proclamada.
Estamos no mês de comemoração da Reforma Protestante e nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor fala para nós, porque vem o tempo em que o limpo vai se limpar mais e o sujo vai se sujar mais, e você precisa conhecer a palavra de Deus. Quando eu fiz essa chamada na escola dominical, eu dizia, irmãos, precisamos, e o primeiro motivo aqui para nós estarmos aqui nessa noite é para que a gente examine o nosso coração. Aquilo que nós vamos ler aqui, em alguns versículos do livro de Judas, que é curtíssimo, numa sentada de 30 minutos você lê com clareza, calma, o livro de Judas. Pode dizer que hoje você vai ler um livro da Bíblia, Judas. É uma leitura rápida, mas o texto é curto, porém cheio de ferramentas. E ele é uma bandeira a respeito da defesa da fé. E o livro de Judas, ele começa falando com o crente, por isso que eu disse, não adianta você mandar isso para um não crente, isso aqui é para crente. Porque o livro de Judas começa dizendo quem somos nós. E ele continua em seguida dizendo aquilo que, como cristãos, nós temos. Ele começa primeiro se apresentando no versículo 1, e na parte B do versículo 1 ele diz a quem ele fala. Ele fala com a igreja, e ele fala quem você é, e ele diz assim, Judas capítulo não tem, né, que só tem um capítulo. Judas versículo 1, a gente é tão assim condicionado pela capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele não disse aqui, eu sou irmão de Jesus, viu? Filho de Maria, ele já se colocou numa condição de humildade, dizendo, eu sou irmão de Tiago. Eu não sou digno nem de ser chamado de irmão de Jesus. E então ele diz, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Você é chamado, amado e guardado pelo Senhor. É por isso que você não precisa temer o tempo que vem. É por isso que você pode se posicionar em favor da fé que você escolheu, em favor do nome que você proclama, Jesus Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da sua fé. E Ele vem aqui para guardar aquilo que está no seu coração, guardar o seu tesouro até o dia final. E como amados de Deus, o Senhor tem um compromisso conosco. E Ele fala o que você tem. Depois de dizer o que você é, o que você tem. Misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. É isso que está sobre a sua cabeça. Você não defende uma fé vazia e nem morta. Então aqui eu queria com você só compartilhar aqui com quem está. O que nós estamos vendo, acabei fechando aqui, mas já vou me achar. Nós estamos aqui no final. O que eu estou compartilhando com vocês é um trecho daquilo que é discutido nesse manual bíblico, tá? Não é uma propaganda, não estou fazendo isso para financiar e nem nada. Nós não somos blogueiros, já brincamos muito aqui com isso. Mas é um material muito interessante e ele vem então trazer um estudo. Se depois você não conseguir anotar e você quiser ver, aqui no grupo nós temos a imagem. Essa imagem aqui, ela tá bem grandinha. Perfil de um apóstata. É isso que nós vamos ver. Porque nós precisamos saber qual é o perfil de um apóstata para saber se nós não nos encaixamos aqui. Nós estamos aqui para pedir que o Senhor aponte o nosso coração. Essa tem sido, vou dar esse testemunho, essa tem sido minha oração durante esses dias. Eu quero que o Senhor me mostre se tem em mim algum caminho mau. Eu quero aprender de Deus. Eu quero aprender de Deus, eu quero estar preparado para os dias que virão. Para a gente ser sal, para a gente ser luz. E nós vamos precisar disso. O cerco está se fechando. E cada vez mais nós precisamos atestar a fé que nós temos. E viver em conformidade com isso que a gente acredita. Não sermos mais cristãos de rede social. Cristãos de igrejas com programações. Mas pessoas envolvidas com o evangelho, com a causa do Senhor. Estar envolvido com a causa, defender uma bandeira. Não brigar por aí, defender. Saber por que você crê no que você crê. Por que você é cristão. Qual é a base da sua fé? Esse é o nosso propósito. Então aqui,
a primeira característica de um apóstata. Primeiro ele diz o que é a igreja. Estou escrevendo para os amados, mas eu quero alertar vocês. Porque aqui ele fala assim no versículo 3: Amados, embora eu estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que nós compartilhamos, eu senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confirmada aos santos. Ele está chamando aqueles que ainda não tinham firmeza e nem postura a tomar uma decisão, a tomar uma posição. Passou o tempo, já não é mais o tempo. Ele está escrevendo aqui no finalzinho do 1º século e muita coisa está acontecendo aqui historicamente. Não é o nosso objetivo hoje falar sobre o histórico do livro, nós já falamos no domingo. Mas a gente quer aqui chamar a sua atenção que as situações que aconteciam lá é as mesmas que vão acontecer agora. Uma coisa que a igreja brasileira não tem tanta noção, irmãos, é qual é a situação da igreja na terra. Uma outra notícia que saiu em seguida dessa nossa chamada para falar sobre isso, vocês viram essa semana o que aconteceu no Chile? As igrejas foram pichadas, vandalizadas, incendiadas. Embora nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos, os templos eles são sinais, eles são pontos que indicam que ali existe um grupo que se reúne em nome de um Senhor, em nome de um Deus. E quando os símbolos são atacados, a fé está sendo provada. Nós estamos vendo cada vez mais perto, irmãos, o que é ser cristão no mundo de hoje. É um grupo historicamente perseguido, desde os primeiros anos, desde o primeiro momento. E pessoas pagam com a vida. Eu preciso saber a minha posição. Será que eu sou aquele que está ouvindo Judas falar? Ou eu sou a pessoa de quem Judas está falando? E nossa oração agora é que o Espírito Santo ele possa tocar no seu coração e você tenha a indicação disso. Eu sou aquele para o qual Judas está falando? Ou eu sou de quem ele está falando? Eu sou uma pessoa que está sendo alertada para pisar nesse mundo como pisar em ovos, tomando muito cuidado? Ou eu sou a pessoa da qual Judas aqui, através da pessoa do Espírito Santo, está falando com Judas, através dele, dizendo cuidado com esse tipo de pessoa. A primeira coisa que ele fala no versículo 4 é que o apóstata é um ímpio. Vamos ler lá comigo. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Pessoas condenadas são ímpios. Quem é que vai tomar parte no fogo eterno, na condenação eterna? O ímpio. Uma pessoa sem compromisso com a pessoa de Deus, com o evangelho, com a fé. Uma pessoa que nega a fé bíblica. Ele é um ímpio. Ele pode ter carregado qualquer tipo de honraria, nomeação e cargo dado por homens dentro e fora da igreja, mas não comprometido com Cristo, é um ímpio. E ele está dizendo aqui, Judas, que essa pessoa já estava sentenciada, a condenação é a sentença dela há muito tempo. É uma pessoa comprometida com a mentira, comprometida com o pecado, ou comprometida em se aliançar ao pecado, como nós vimos hoje no exemplo que eu comecei aqui. E o que nós temos aqui? Também no versículo 4, que o apóstata, além de ímpio, é moralmente pervertido. E aí é que eu falo para você, nós estamos aqui estudando esses dias sobre padrões morais do crente. Existe sim uma indicação moral para todo cristão. Deus espera sim uma indicação moral para todo cristão. E ele vai falar aqui de pessoas moralmente pervertidas. Existe uma ideia
de moralidade fracassada na vida destas pessoas das quais Judas está falando. Existe uma moralidade decadente na vida dessas pessoas. Existe uma troca, irmãos, de um pensamento de purificação e santidade para um pensamento de depravação e perversão. O errado está virando certo e o certo está ficando errado. Isso é perversão. Versículo 4 termina aí. Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. A mensagem da apostasia, ela não vem com um chifre tridente. Não é uma pessoa pregando contra Deus e contra a palavra de Deus. É uma pessoa usando a palavra de Deus distorcidamente, sendo dissimulada. Como a palavra do Senhor diz, Jesus chamava atenção, serão lobos em peles de cordeiro, e que se fosse possível eles iam destruir até os escolhidos, até os filhos, até os chamados. Tal era a capacidade de convencimento dessas pessoas. Então você precisa conhecer a fé e a palavra de Deus que você profere, para que ainda que seja um anjo de luz, também está escrito isso na palavra de Deus como advertência, ainda que venha lhe trazer um anjo de luz, um evangelho que não seja esse. Se nós estamos falando da manifestação de um ser espiritual invisível a olhos nus, o que é que a igreja está sendo alertada aqui? Mesmo que uma pessoa opere um milagre tal, a ponto das pessoas falarem assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, ainda que um ser celestial, como a imagem de um ser celestial venha e faça algo extraordinário, se não condiz moralmente com a palavra de Deus, é anátema. E aí ele vai terminar o versículo 4. Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem. Tudo está liberado. Irmãos, isso não é palavra de Deus. Liberar aquilo que a palavra de Deus condena, dizendo, nós estamos num tempo moderno e a igreja precisa acompanhar a modernidade. Isso é dizer sim para o que Deus disse não, e a palavra de Deus fala que isso é libertinagem, não é liberdade. A liberdade que nós temos em Cristo é de escolha. Paulo disse, tudo lhes é lícito, mas nem tudo lhes convém. Essa é a nossa liberdade. Nós escolhemos a Cristo e nós escolhemos dizer não. Nós podemos dizer sim. Tanto que a palavra de Deus diz que se um de nós disser que não tem pecado é mentiroso, nós pecamos ainda, mas a nossa escolha é dizer não. Quem está vivendo debaixo do pecado ímpio, ele é obrigado a pecar, porque a palavra de Deus diz que ele é escravo do pecado, ele não tem escolha. A escolha dele é pecar. E o versículo termina dizendo assim, negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. A moral decadente, a imoralidade é uma negação. Logo, o segundo passo depois da apostasia é a inclinação para a heresia e as distorções devassas da palavra de Deus. Irmãos, céus e terras vão passar, mas essas palavras não vão passar. O que Deus diz não é não. Durante milênios, o que Deus aprova, Ele aprova. O que Deus espera a seu respeito, Ele espera a seu respeito. Também nós vamos ver que um apóstata dentro da igreja é uma pessoa comprometida com a negação de Cristo. Acabamos de ver aqui no versículo 4. O apóstata é ímpio, é pervertido e ele nega a Cristo. Porque as suas atitudes não condizem. Ele fala, mas ele nega. Aonde? Na sua moralidade. Porque é dissimulado. Fala, mas não vive. E aí, e não prega a verdade. Induz ao erro usando a palavra de Deus de forma indevida. E aí ele vai falar lá no versículo 8 que o apóstata contamina a carne. A sua convivência com alguém apostatado é um perigo.
ela vai trazer coisas ruins para você. Coisas até físicas. Vamos ler o versículo 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo. Em algumas versões traz assim, a própria carne. Rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Tudo aquilo que a autoridade, o apóstata, se coloca contra. Ele não sabe entender o governo de Deus usando A e B. Não consegue entender o governo de Deus sobre a terra. Então ele se inclina a criticar tudo e todos e se colocar contra, contaminando o próprio corpo. Também o apóstata é um provocador de rebeliões. Por quê? Porque difama e rejeita as autoridades. Você tem o direito de discordar, mas você não pode ser usado nem se colocar no lugar daquele que vai se levantar para derrubar alguém. Faça as coisas com temor, porque tudo que acontece debaixo do céu tem um propósito e não existe autoridade que não venha de Deus. Quando uma autoridade é perversa com o povo, o Senhor fala para que esse povo busque e ore. Quando uma autoridade desvia as pessoas da verdade bíblica do Senhor, é o momento da igreja se posicionar e orar. Mas aqueles que provocam rebelião e que causam difamação, falam mal, atacam a imagem das pessoas, essa pessoa é um apóstata. Ela tem as características de apóstata. O estudo também fala lá no versículo 10, chama-os de sonhadores. Aqui no sentido não é uma pessoa um sonhador, uma pessoa guerreira que se imagina prosperando, não. O sonhador no sentido de uma pessoa que vive fora da realidade ou no mundo que ele criou para si. E aí ele vai falar aqui, todavia esses tais difamam tudo o que não entendem. Não tem domínio, não tem fundamento e tudo é difamado. A difamação é uma característica de uma pessoa apóstata. Ela não consegue ver uma coisa se definhando ou um sistema corrompendo e fazer aquilo que o cristão tem que fazer, que é uma posição de fé. Clamar a misericórdia do Senhor. Ele tem que esparramar a maldade, ele tem que passar para frente suas opiniões perversas. Ele sente prazer em ver a imagem alheia sendo atacada e diminuída. Ele passa para frente as maledicências. Irmãos, apóstatas. Qual é o padrão de moralidade do cristão? A palavra do Senhor tem para nós um padrão. Vamos olhar para esse padrão. E ele vai falar também que a pessoa apóstata é ignorante. Por isso que eu falei que a ideia de sonhador é uma pessoa que criou o mundo para si. Só lá dentro existe verdade e seriedade. Nada presta. E só essa pessoa tem razão. Então ela vai entrar lá. E as coisas que entendem por instinto é porque ela acha que é. Como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Fala e difama as pessoas, mas faz o mesmo erro das pessoas. Acha que está certo o que faz e acaba caindo e fazendo as mesmas coisas que criticou e maldisse as pessoas. Irmãos, existe um padrão de moralidade dado por Deus. E Judas vem falar, tome cuidado com essas pessoas. Ele não está falando do mundo. Nós não podemos ler isso aqui, irmãos. Primeira leitura que se faz, diante de um espelho. Eu estou lendo para Priscila, estou lendo para mim. Eu preciso aprender. Eu preciso clamar ao Senhor misericórdia nisso. Muitas vezes a gente faz isso aqui. Primeiro no espelho. Em segundo, isso é para a igreja. Lá fora não tem padrão de moralidade. Isso aqui é para a igreja. Para nós cristãos, para nós irmãos, para os teus filhos, cônjuge.
parentes, líderes, liderados, se você é líder. Padrão de moralidade, a busca de um padrão de excelência de moralidade, que é a primeira pregação que nós falamos. Se nosso testemunho, irmãos, não anteceder a nossa fala, em vão nós falamos do Senhor, pelo Senhor ou para o Senhor, porque o nosso testemunho tem que anteceder as nossas concepções, porque a palavra de Deus diz que o apóstata é ignorante porque fala do que não entende, como se entendesse, e acaba vivendo os mesmos apontamentos dos erros, é o que ele pratica. E aí vai continuar. Ele também, no versículo 10, é uma pessoa corrupta. Por quê? Porque faz e age debaixo dos panos. Na frente é uma coisa, mas quando ninguém está vendo é outra. Fala, prega uma vida que não vive na intimidade. Apóstata. Tem consciência do erro, mas não muda, porque só ele está certo. E o resto está todo mundo errado. Então o Senhor vai continuar nos chamando a atenção. No versículo 10, ele é uma pessoa murmuradora. Uma pessoa que sempre tem algo negativo para falar. Nunca está disposta a pagar um preço de oração para ajudar nada dentro da igreja fora dela. Um murmurador. Então até agora nós vimos 10 características. Nós já estamos na metade. É um ímpio, moralmente pervertido, nega a Cristo, contamina a carne, provocador de rebeliões, difama as autoridades superiores a ele, é sonhador, ou seja, tem um mundo paralelo, é ignorante, corrupto e murmurador. E agora nós vamos falar os últimos aqui. É uma pessoa descontente. Nada tá bom. Não tem um dia de agradecimento, não tem um dia pleno. Nunca tá bom. Olha o versículo 16 comigo. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte. Sempre tem uma reclamação. É um apóstata. Eu tô falando para você, querido. A gente confunde o apóstata com o herege, a gente está falando apóstata, aquele povo que está queimando a igreja, apóstata, aquela pessoa que está pregando erro. Não, o apóstata está dentro da igreja, vivendo em imoralidade, enganando e sendo enganado por si mesmo, porque acaba caindo naquilo que fala, fazendo aquilo que fala, contra, no erro que aponta no outro. E sempre está descontente, reclamando. E também é egoísta. Olha, continua o versículo 16. E seguem os seus próprios desejos impuros. São cheios de si e adulam os outros por interesse. O que vem trazer também adulador dos outros, interesseiro. Só chega e procura as pessoas dentro da igreja, os pastores e os líderes, para se autopromover. Só fala com mansidão e com jeitinho quando tem um interesse. Adula os outros para conseguir status. Mas nunca tem um propósito de deixar a vez. Nunca tem algo bom para falar para e dos outros. Apóstatas. Pessoas que estão sentadas dentro das igrejas sem fé, longe da fé. E aí ele vai prosseguir aqui os apontamentos, nós vamos falar dos 4 últimos. O apóstata é um escarnecedor. Vamos ler lá o versículo 18. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Ele estava falando assim, que os apóstolos ensinavam isso. Olha, nos últimos tempos haverá zombadores. Eles diminuem as pessoas que se propõem a viver uma fé íntegra e santa. Ele zomba, escarnece, diminui aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus. Eles se colocam como pessoas superiores de pensamento. Eu sou mais evoluído, eu não faço isso não.
Eu já tenho o meu jeito. Eu sou assim. E aí vai continuar. No versículo 19. É uma pessoa que causa divisão onde passa. Nós estamos falando de crente. Nós não estamos falando de ímpio. Nós estamos falando de crente. Versículo 19. Estes são os que causam divisões entre vocês. Sabe por que fica um caos nesse ministério? Quando começa o caos na igreja, o caos no ministério, pode procurar. Existem pessoas ministrando. Existem pessoas participando. Apóstatas. Porque a árvore você conhece pelos frutos. Olha os frutos. Muito cuidado com isso. Causam divisões, os quais seguem a tendência da sua própria alma. Tá nervoso? Então quer brigar, quer fazer? Não espera em Deus e não sabe ir para um lugar em Deus, esperar a direção do Espírito Santo, a medida do Espírito Santo. Há tempo para tudo. Para falar duro, para falar manso, para perdoar, para corrigir. São pessoas que seguem a tendência da sua alma e vão tratar as pessoas conforme seu momento, suas emoções. Não são espirituais. É isso que o Judas está falando assim. Eles não são espirituais, eles são almáticos. Eles fluem da alma. Então vão tratar as pessoas na igreja bem quando estão bem, mas quando são desagradados, se tornam com todos desagradáveis. Não tem assuntos agradáveis, não consegue manter relacionamentos e serem agradáveis. Apóstatas. Veja, são pessoas que nós estamos lá e nós estamos tratando eles com misericórdia, mas os apóstolos nos ensinaram a guardar a nossa fé e nos abster de caminhar com pessoas que não são comprometidas a terem a sua moral evoluída pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós vamos ver aqui em Judas que essa obra não é obra da carne, é obra do Espírito. Quem pode promover a moralidade do céu em nós é o Espírito Santo. Mas uma pessoa que trabalha contra o mover do Espírito Santo e que frutifica na alma, na carne. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos analise, que passe-nos por um raio-x espiritual que a gente possa ver e discernir juntas e medulas. Quem vai iluminar você nessa parte é a palavra de Deus, mas essa obra é feita pelo Espírito Santo. Hoje é uma chamada do Espírito Santo para que a gente pare e ouça o que Deus quer falar com a gente. O Espírito Santo está dizendo, cuidado, porque a apostasia vai ser uma marca da geração que vai sentar na igreja e vai trabalhar para o anticristo. Os sistemas estão se fechando. Os sistemas estão se fechando. Vem o tempo em que viver para Deus vai ser erradíssimo. E essas pessoas vão estar liderando igrejas e trabalhando para o anticristo. Corrompidas e corrompendo as pessoas. Vamos clamar a misericórdia do Senhor. E que nós não sejamos nisso. E para a gente terminar, essas pessoas são inclinadas ao mundanismo. Existe aqui no versículo 19, ele fala, seguem a tendência da alma, não tem o Espírito Santo. Então o mundo, ele é normal dentro da igreja. Ele é aceito dentro da igreja. Porque a sua moralidade é fraca. Os seus olhos são carnais. E se for necessário fazer algo para agradar essa alma, é muito mais necessário. Então a gente começa juntando tudo, pessoas que se indispõem com seus líderes, pessoas que não auxiliam no trabalho da igreja, criticam a tudo e todos, nada tá bom, só ela tá certa. A igreja precisa funcionar de forma que ela acha que tem que ser assim, porque é assim que vai ficar bom. Para quem? Para mim, primeiramente. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo trabalhe no nosso interior. Vamos orar por aqueles que estão perdidos na casa do Pai. Vamos orar para que nós não sejamos os perdidos e vamos orar para aqueles que estão perdidos. Aqui Judas vai falar no versículo 20.
Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Seja um edifício para Deus, onde tijolo a tijolo, desde o fundamento da base, seja a fé santíssima. E santidade tem na sua raiz, na sua origem da palavra, separação. Sejam separadíssimos nesse mundo. Vivam nele, mas não como ele. Tenha essa raiz, essa alma que arde por andar como um peregrino sobre essa terra. Que você seja identificado ao olharem para você como alguém de fé santíssima. Orando no Espírito Santo, porque eu disse para você, Judas vai nos ensinar aqui, essa obra não é nossa, é obra do Espírito Santo. É tempo da igreja se ajoelhar, clamar misericórdia a Deus e pedir: Espírito Santo, venha fazer a sua obra em nós, venha transformar a moralidade da igreja para a nossa fé santíssima ser a nossa evidência de salvação. Evidência de salvação. Andando como salvos e peregrinos nessa terra, que viemos aqui com um propósito: marcar a nossa geração. Um caminho que indique para o Cristo vivo. De uma fé inegociável. Inegociável. E aí Judas vai continuar. Mantenham-se no amor. Eu comecei esse estudo falando para vocês qual é a medida que o Espírito Santo dá. Qual é a medida que o Espírito Santo dá para todas as ações da igreja? Amor. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Mantenham-se em amor. Não vamos ser perseguidores, mas nós vamos clamar e esperar que a obra do Espírito Santo seja feita nessas vidas. Mas nós temos que ter um compromisso de ser posicionados defensores da fé. Somente Deus pode fazer essa obra. Vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós a fé verdadeira e bíblica. Temos sim vivido um tempo de esfriamento. A começar em mim, eu falo, a gente tem perdido aquela característica de ler, de buscar. Se alinhe com irmãos na fé. Ande com pessoas que têm compromisso com Deus. Cole nessas pessoas. Participe do ministério da sua igreja como servo. Permita que Deus trabalhe o seu caráter e a sua moralidade. Deus, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser diferente. Eu quero impactar a minha geração. Então eu quero orar com você e comigo. Queremos orar aqui juntos. Você por mim e eu por você. Vamos clamar ao Senhor. Aqui Judas declara guerra contra os apóstatas, mas ele diz: nós só vamos vencer em amor pelo poder do Espírito Santo. Essas pessoas não podem ser a boca da igreja. Nós estamos caminhando e permitindo que as pessoas apóstatas falem sobre isso. Nós estamos aplaudindo os homens e os seus desejos. Nós estamos permitindo, querendo ser agradado pelas pessoas e agradáveis a elas, aceitáveis. Quando a nossa palavra é a respeito deveria ser a respeito da nossa fé santíssima, nossa posição. Nenhum cristão vence se alinhando ao mundo e aos seus sistemas. A fé que vence o mundo é a nossa fé. A arma que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a nossa vitória, a nossa fé. Que o Senhor possa guardar o nosso coração. E que nós possamos aprender isso daí. Vimos do versículo 8 ao 16 as características dos apóstatas. E então, do 17 ao 23, Judas vai trazer de que maneira? Em amor, em oração, clamando ao Senhor e aguardando, porque Deus é o Senhor da igreja. E Ele sabe. E é a Ele que nós vamos orar agora. Ao Senhor que sonda os corações. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos permita ser guardados. Que Ele
ele vem alinhar o nosso coração ao Espírito Santo. Você está comigo? Vamos orar por isso? Ó Pai, em nome de Jesus, aquece o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, não ter uma fé de vitrine, não ter uma fé moderna, que está ali se oferecendo para que as pessoas levem para casa exemplares e mais exemplares, uma fé diluída, Senhor, e maquiada pelo anticristo, por aquele que viria, para o filho da perdição que viria transgredir a verdade e utilizar, Senhor, pessoas sem compromisso com a fé. O preço é alto, mas nós queremos pedir, Espírito Santo, venha nos transformar. Venha alinhar a nossa conduta com a palavra de Deus e venha, Senhor, fazer com que cada um de nós possamos tomar uma posição. Nós estamos, ó Deus, vendo multidões abandonando a fé para seguir pregações e conceitos, autoconceitos confortáveis, que calçam confortavelmente o pecado e faz elas caminharem em pecado numa roupagem que é a apostasia da fé. Desertores da fé. Estamos desertando. Nós temos ainda uma farda, mas já não estamos mais fazendo parte desse exército porque nós não estamos batalhando. Abandonamos a batalha e preferimos sentar com o inimigo. Oh Deus, som dos nossos corações, Pai. Incomoda. É uma pregação amarga. É uma pregação que faz a gente desgostar. Faz a gente ouvir como se estivessem enfiando espinhos nos ouvidos, mas é a pregação da exortação do Espírito Santo de Deus para a igreja verdadeira do Senhor, aquela que pode ouvir a sua voz. Abram seus olhos e batalhem pela fé. Oh Deus, eu agradeço a Ti, ainda que seja um ensino pesado, porque muitos na trajetória foram abandonando a mensagem da verdade do Senhor. E Jesus, àqueles que ficaram, perguntavam: vocês não vão? Eu sei que nesse momento muitos de nós somos levados, ó Deus, através de várias pregações que o Senhor tem falado e como o Senhor tem falado nos últimos dias com a igreja sobre posicionamento, sobre defesa da fé. Nós estamos aí há alguns dias de comemorar uma virada histórica da igreja, onde o Senhor permitiu que a igreja de novo tivesse voz sobre a terra para resgatar a essência do evangelho. Somente a fé, somente a graça, somente a palavra de Deus, somente Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ele é Senhor e Salvador. Assim como a gente acabou de escrever. E quantos cristãos têm tirado a autoridade, o trono de Cristo e a palavra de Deus como defesa da sua fé? Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, aleluia, vão ser levantados pelo Senhor para marcar a sua geração ao preço que for necessário. Porque nós somos daqueles que não retrocedem. E eu clamo, Espírito Santo, visita cada irmão agora ouvindo essa palavra, para que ele seja fortalecido e ele sinta como sinal de que há um chamado nessa mensagem para ele, que ele sinta ardor no seu coração, em nome de Jesus, nesse momento. E a volta, que a voz poderosa do teu Espírito Santo chame novamente: filho, volta para o eixo, filho, volta para o centro. Que os nossos pés se firmem na verdade da palavra de Deus, no caminho, na porta estreita, mas que conduz à salvação. E que nós possamos ser ferramenta de Deus, como Judas falou: orem, busquem, sejam misericordiosos e pacientes com essas pessoas. Um alerta para que eles não influenciassem, mas que agora a igreja do Senhor, fundamentada na fé santíssima, fosse levantada para ser instrumento para tirar essas pessoas do caminho da perversão, da destruição,
Deus, toca os nossos lábios, tira a murmuração dos nossos lábios. Essa covardia do coração, ó Deus, de abandonar a posição naquilo que Deus diz na sua palavra para agradar aos homens. Deus, nós te pedimos perdão porque nós temos negociado a nossa fé, preciosa fé, a preço de sangue entregue nas nossas mãos. E que cada servo do Senhor agora, chamado e remido no sangue do Cordeiro, ensinados no Espírito Santo, pelo Espírito Santo na verdadeira palavra de Deus, possam ser levantados nesse tempo, pagando o preço de oração, de intercessão e de defesa da fé, unindo-nos uns aos outros, ainda que ao preço de sermos rejeitados e rechaçados nessa geração, para falar da palavra do Senhor que não muda, palavra eterna, verdadeira, no nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ser instrumentalizados e aparamentados, armados com a armadura do Espírito, sermos vivos, sermos úteis para o reino do Senhor, defendendo a fé, não na força do braço, mas num testemunho fiel a Deus, que antecede qualquer pregação nossa. Abre o nosso entendimento, Deus. Vem trazer correção ao nosso interior e nos mudar. Nós oramos agradecidos por esse momento, por esse estudo. E pedimos que o Espírito Santo continue moendo o nosso interior, porque nós queremos, ó Deus. Porque só existe a extração do azeite se o fruto for pisado, apertado, comprimido, que nós possamos exalar, Senhor. Que nós possamos produzir bom óleo que vem do céu. E nós possamos ser cura para a igreja de Deus nessa geração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigada pela participação de vocês. É uma bênção poder compartilhar. E domingo nós vamos estar já começando Apocalipse. O estudo sobre Apocalipse é especial, você não pode perder, tá bom? Um grande abraço, que a graça e a paz de Jesus seja com todos nós, tá? Boa noite.